Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações de CEMIG 3 e CEMIG 4. Muitas pessoas ali que investem principalmente com esse propósito aí de dividendos ao longo do tempo, olha para CEMIG 3 e fala, pô, por que CEMIG 3 custa 16, 17 reais e CEMIG 4 custa 11, 12 reais? O que acontece aqui nessa distorção? Uma paga mais dividendo, a outra menos? Será que eu invisto nas ações ordinárias ou nas ações preferenciais? Então, esse vídeo vai ser para bater nessa tecla. Eu não sei se já saiu ou se vai sair um vídeo de CEMIG 4 que a gente gravou, mas a gente olhou os indicadores, a gente olhou uma relação ali de preço atrativa com base nos resultados. Então, se já saiu, dá essa moral aí, bota aí pra galera para facilitar. Se ainda não saiu e vocês tiverem interesse, fica ligado para acompanhar que ficou bem bacana. Como eu comentei nos outros vídeos, esses daqui estão sendo os primeiros vídeos do canal Código dos Dividendos, então provavelmente vão ter diversos pontos a melhorar. Comenta aqui para nós, dá uma dica aí sobre comunicação, iluminação, algo que a gente pode melhorar. E se você puder e quiser, considera se inscrever, dá o like aí para dar essa moral para a gente ganhar tração tanto no YouTube quanto essa motivação aí para a gente continuar gravando esses conteúdos e todo mundo crescer em conhecimento e grana. Então, para a gente trocar essa ideia, a gente está aqui no Status Invest, mas é só para facilitar ver algumas coisas e depois fazer uma comparação entre elas. Então, aqui a CEMIG 4 que eu comentei está em R$ 11,77 e a CEMIG 3 está em R$ 16,79, ou seja, o investidor que investir em CEMIG 4 aqui já consegue comprar uma maior quantidade de ações e receber mais dividendos ali ao longo do tempo, pelo menos na questão de quantidade. Quando a gente desce aqui, depois ali na comparação a gente vai conseguir ver melhor que uma paga mais dividendo que a outra e tudo mais, tem um retorno de investimento mais rápido. Mas o que é o grande lance aqui? Tem o fato dela ser estatal, isso já faz com que ela tenha uma precificação diferente em relação às demais. Agora, o que faz essa precificação diferente entre ela própria, principalmente esse ponto aqui do tag along, que nas ações preferenciais ele não existe e nas ações ordinárias, se a gente visualizar aqui a CEMIG 3, se a gente for ver aqui na questão do tag along, a gente vê que tem 80%. Por que isso acontece? Tem a questão lá de lei de SA, onde as ações ordinárias ali obrigatoriamente tem que ter esses 80%, já para as ações preferenciais meio que não tem uma obrigatoriedade. Então, nesse caso específico da CEMIG aqui, as ações ordinárias têm por conta da obrigatoriedade e as preferenciais não. O que é isso aqui? A grosso modo, significa que caso a venda do controle da empresa ocorra, quem tem essas ações ordinárias tem ali 80% do que for proposto de acordo com o controlador. Então, você vai vender suas ações aqui para mim por R$ 20. Então, a pessoa que for investir vai ter uma proposta ali de 80% desses R$ 20, ou seja, 10% vai ser 2, 20 vai ser 4, então você poderia vender a R$ 16, enquanto o controlador ia estar vendendo a 20. Você tem essa possibilidade, não quer dizer que você vai exercer, mas você tem. Às vezes você não confia no novo controlador ou tem uma incerteza e tudo mais. Aí você poderia estar exercendo. Quem tem ações preferenciais ia ficar de fora desse escopo. Você não iria ter essa possibilidade, nem que quisesse. Ou seja, gera um risco maior, concorda? E aí esse risco potencializa quando a gente vê que ela é uma estatal. Então, assim, poderia rolar uma venda desse controle, você com ações preferenciais não ia ter essa possibilidade de se preservar. O que poderia acontecer? O preço da ação cair muito caso tivesse uma crise de confiança, você poderia ter uma grande desvalorização e, às vezes, se o resultado não viesse, você poderia realmente oferir um prejuízo grande. Então, o principal ponto está em cima dessa tecla aqui, entre esse risco extra adicional. Aí agora, aqui numa outra parte do Status Invest que eu acho muito da hora, é um comparador de ações. Toma só cuidado se você for utilizar isso daqui para não comparar, tipo, banana com maçã. Tipo, comparar Semig com Magalu. Tenta comparar umas coisas assim que são meio parecidas. Então, comparar empresas do segmento de transmissão de energia elétrica, comparar empresas do segmento bancário, tá? Mas aqui não é nem para comparar muito, é só para conseguir trazer esse conteúdo para o vídeo. Que acontece? Preço é diferente e algumas métricas são diferentes, como por exemplo aqui, você vê que quem investe em CEMIG 4 tem um risco maior, mas também tem um dividendo maior aqui na casa de 10,78, que está dando quase 3% de diferença. Quem investe também em CEMIG 4 tem um risco maior, mas tem uma possibilidade de recuperar seu investimento em um espaço de tempo mais rápido. Quem investe em CEMIG 4 também tem aqui uma exposição assim mais vantajosa em relação ao preço de patrimônio. Quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu não bato muito nessa tecla aqui, porque
é muito relativa, você tem que olhar para muitas outras coisas para realmente entender se isso aqui estaria caro ou barato só com base nesse indicador, mas você teria métricas mais atrativas investindo em CEMIG 4. Então o que que a gente já pode ver aqui? Um risco maior, que pode ser muito considerável, principalmente pelo fato dela ser uma estatal, mas mesmo que ela fosse privada, uma venda de um controlador é sempre ali uma questão de incerteza, né, sobre manutenção de resultados, se a premissa de médio e longo prazo vai continuar sendo a mesma, o foco. Então, independente do cenário, acaba sendo um risco, tá? Mas se você tiver ali comprado na ideia, tipo, é uma empresa importante para Minas Gerais, é uma empresa ali que, independente de quem for o controlador, com certeza vai gerar resultado, vai ser atrativa, vou continuar comprado. CEMIG 4 ali poderia ser uma opção, já se você descartasse esse risco e assumisse esse BO, não teria problema nenhum. Seus retornos de investimento seriam muito atrativos, tanto em relação a dividendo, quanto em retorno do investimento aqui na base do PL, tá? Já as outras métricas, você poderia falar assim: "Ah, mas por que que todas essas outras métricas aqui de baixo estão iguais?". Porque as de cima estão atreladas com preço, então como o preço é diferente, todas elas modificam. Já essas outras aqui de baixo, elas são métricas atreladas com o resultado da empresa, que ele não tem esse impacto do preço de mercado. Então, todas essas outras métricas de resultado, elas vão ser iguais. Eu estou comentando isso porque tem gente que acaba não tendo esse conhecimento, mas a questão de margem, a questão de dívida, tudo isso aqui vai ser igual. O que vai mudar muito para você? Retorno de investimento, ou seja, a quantidade de tempo aqui, quando você em CEMIG 4 teria próximo de 7 anos, em CEMIG 3 próximo de 10. Isso aqui é legal entender que se o resultado se mantivesse e continuasse, então seria nessa expectativa. Se o resultado aumenta, você teria um menor tempo, se o resultado piora, você teria em um tempo maior esse retorno de investimento. E o dividendo é a mesma coisa. Aqui você estaria ganhando próximo de 11 com o CEMIG 4 e próximo de 8 com o CEMIG 3. Ambos dividendos muito atrativos, ambos retorno de investimento muito interessante também. Então, se você é mais conservadorzão, pô, o dividendo é bom, o retorno de investimento é bom, e ainda com pega longo de 80%, CEMIG 3 dá para cair para dentro. É claro que não é uma recomendação de investimento, porque se o resultado mudar, se as coisas mudarem, tudo isso poderia, dar uma desvalorização de cota ou o cenário positivo, uma valorização de cota. Mas, se você for conservadorzão, ainda assim, CEMIG 3 poderia ser uma boa opção. Já CEMIG 4, dividendo muito bom, retorno muito bom, teria essa exposição do risco. Se você topar o jogo, às vezes faz sentido. Diante de tudo isso que a gente passou, a gente viu que ambas têm um dividendo bom, um retorno de investimento bom. A questão do risco ali depende também de perfil, é muito mais da individualidade de cada um, mas dá pra topar os 2 jogos. Você tem que ver o que que faz sentido pra ti. Mas assim, ambas seriam investimentos atrativos ali para uma carteira de médio e longo prazo. É uma recomendação de investimento? Não. Pode acontecer N coisa ali, a ação pode cair 100%. 100 não, né? A ação pode, mas pode, né? Se quebrar, pode. Mas a ação pode cair 50% do valor? Pode. Pode multiplicar por pode dobrar? Pode também, tudo depende, mercado de ação é uma loucura. Então assim, qual que é o contexto desse vídeo? Dar informação até para tomar decisão. Você assiste esse vídeo do Tagalong, assiste o outro vídeo lá de preço adequado para CEMIG, toma uma decisão, vê se faz sentido estudar, e aí vê se aporta, se não aporta, se vende da manutenção. O importante é você entender que tudo isso é responsabilidade sua, então você que tem que se munir de informações, tomar decisão com base na sua individualidade e assumir os riscos consideráveis. Eras isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Considere se inscrever, dar o like, dar aquela moral pra gente ganhar essa atração. E como eu comentei no começo do vídeo, comenta aqui pontos de sugestão pra gente. O canal é novo, a gente tá apostando agora. Nem tudo a gente vai conseguir melhorar, mas muitas coisas que vocês comentarem a gente pode analisar e tentar melhorar para os próximos vídeos. Eras isso e abraços.